Jornal Nacional. Rio de Janeiro. Está morto o traficante que conversou por telefone com o cantor Belo e o comércio é forçado a fechar portas em sinal de luto. Goiás. Julgada a babá espancadora de crianças. O presidente americano diz que só atacará o Iraque depois de consultar aliados. Enchentes matam e desabrigam milhões na China. O Banco Central não muda a taxa básica de juros. E na festa para a quinta estrelinha, decepção. O Paraguai vence os pentacampeões. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Quadrilhas que dominam as favelas do Rio voltaram a obrigar lojas e escolas a fechar as portas hoje. O luto foi imposto por causa da morte do traficante Vado, que teve conversas com o cantor Belo por telefone. A ordem do tráfico foi respeitada por alguns comerciantes no bairro do Caxambi, no subúrbio do Rio, apesar da presença da polícia. Passaram 2 pessoas avisando para fechar o comércio. Se eles derem ordem para reabrir, a gente abre. Se não, vai continuar fechado. 3 escolas públicas e uma creche também não funcionaram. Há 2 dias, bandidos mandaram fechar o comércio da Tijuca, na zona norte da cidade. O luto de hoje foi imposto depois da morte do traficante Valdir Ferreira, o Vado, num confronto ontem à noite com a polícia. Um carro da PM que patrulhava a favela do Jacarezinho, controlada pelo criminoso, foi cercado por 20 homens armados. O bando chegou a detonar granadas. Além de Vado, um traficante de 19 anos morreu e 6 moradores da favela ficaram feridos. Com os bandidos foram encontrados um fuzil e uma metralhadora. Há 7 meses, a justiça decretou a prisão do traficante Vado. Ele era um dos bandidos mais procurados pela polícia do Rio, desde que gravações telefônicas revelaram o envolvimento do criminoso com o cantor Belo. Nas conversas em abril, Vado pediu dinheiro emprestado a Belo para comprar cocaína. Em troca, o cantor encomendou um fuzil AR-15. Há 2 semanas, novos trechos revelaram que Vado era íntimo de Belo. Tá bem, teu filho? Tá legal, tá tudo legal. Manda um beijão. Tá bom, mas manda um beijo pra vocês também. Belo é acusado de associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de armas e passou 37 dias preso. Ele aguarda o julgamento em liberdade por decisão da Justiça do Rio. Para evitar novas ações de criminosos, hoje a polícia ocupou a favela do Jacarezinho. Líderes religiosos de vários países estão reunidos no Rio de Janeiro para discutir a paz e receberam uma mensagem de incentivo de crianças brasileiras. A americana Lizzie, que já foi cristã, aqui se entende com Nancy, que é da Jordânia. O rabino com o pastor. Neste encontro pela paz, há cristãos, budistas, judeus, muçulmanos. São 300 líderes espirituais do mundo inteiro. Representam quase 100 religiões e crenças indígenas. O rabino Yehuda Stolov, que trabalha pelo entendimento entre israelenses e palestinos, diz que a paz virá com o fim dos preconceitos, medos e ódios. Hoje eles saíram para conhecer a vida no Rio. E aqui na Floresta da Tijuca, hoje à noite, sob lua cheia, este grupo fará uma cerimônia em torno de uma fogueira naquela clareira. E alguns líderes espirituais fizeram questão de conhecer o projeto Criança Esperança. Ali, na favela do Cantagalo, eles percorreram as instalações do projeto associado ao Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Criança. Viram uma demonstração de dança. No fim, foram homenageados, com luzes e uma mensagem de paz. E uma notícia que mostra o espírito solidário dos brasileiros. A arrecadação do Criança Esperança este ano bateu o recorde de 17 anos do projeto. Até agora, R$ 12.609.657,35. As doações por telefone acabaram, mas você ainda pode ajudar crianças brasileiras pela internet. Um alerta da Fundação Abrinq, a entidade de defesa dos direitos da criança formada por fabricantes de brinquedos. Por falta de vontade ou de informação, prefeituras estão deixando de receber dinheiro para cuidar de crianças e adolescentes. Crianças sem creche, adolescentes sem nada para fazer. Seja grande ou pequena, quase toda a cidade tem uma dívida com o futuro. O que nem todo prefeito sabe é que o dinheiro para enfrentar o desafio pode aparecer se ele tomar uma atitude.
28% das cidades brasileiras ainda não cumprem a lei que há 12 anos obriga todo município a ter um conselho dos direitos da criança e do adolescente. E esse conselho pode ser a chave do cofre, o mapa da mina. É que município que tem o conselho com representantes da comunidade e do governo pode criar um fundo, uma conta bancária e receber parte do imposto de renda de empresas e pessoas físicas, como uma doação, com direito a desconto no imposto devido. O prefeito que criar o seu conselho e persuadir as empresas e as pessoas aumentará o volume de recursos que serão destinados a programas no seu município voltados à criança e adolescente. Os donos da empresa de informática em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, gostam de saber que o dinheiro doado vai direto para crianças como as que vivem neste abrigo para vítimas do abandono e da violência. Responsabilidade social com resultado. O destino de cada real aplicado ali, a gente está conseguindo enxergar isso lá na ponta. O importante é conscientizar, sempre conscientizar. A cidade é melhor se nós formos todos um pouco melhores, né? Em instantes, a alta do dólar em julho alimenta a maior inflação do ano. Julgada a babá que espancou crianças em Goiás. Vai treinando. Neste sábado, dia 24, tem a segunda dose da vacina contra a paralisia infantil. Ministério da Saúde. Estas são as próximas datas de pagamento para quem tem até R$100 para receber do acordo do FGTS e ainda não recebeu. Quem nasceu em março ou abril pode retirar o dinheiro a partir de 24 de agosto. E quem nasceu em maio ou junho, a partir de 31 de agosto. Todos que tiverem o cartão do cidadão vão poder fazer o saque nas lotéricas, no caixa aqui ou nos postos de autoatendimento. O seu dinheiro vai ser corrigido até o dia da retirada. Aguarde que em breve eu vou estar aqui falando das próximas datas de pagamento. Caixa. Quando você liga no Futura, você sempre encontra a assinatura do canal Futura aqui no canto. E no resto da telinha, algo que ajuda a mudar as nossas vidas. Entretenimento e educação juntos, mostrando como as pessoas podem se realizar. Por isso, nós somos espectadores e entusiastas do canal Futura. É assim que eu gosto de ver. O conhecimento em todos os cantos da sua vida. Assista ao Futura, o canal do conhecimento. A Sharing do Brasil acredita nessa ideia. A babá espancadora de crianças foi julgada hoje em Goiânia. Divina Leite estava presa desde o mês passado, quando foi denunciada por maus tratos depois que os patrões gravaram imagens dela agredindo 2 crianças. O juiz considerou o crime leve e condenou a babá a prestar serviços à comunidade por 8 meses. 12 empresas conseguiram liminar na justiça para continuar a produzir e vender o álcool líquido. A partir de hoje, supermercados estariam proibidos de vender álcool líquido, a não ser o produto que ainda estivesse no estoque. Por medida de segurança, só seria permitida a venda do álcool gel. O líquido poderia ser vendido nas farmácias, em frasquinhos de 50 mililitros. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as empresas beneficiadas por liminar representam 80% do setor. Brasil e Alemanha podem fechar um acordo amanhã para financiar a produção e a venda de 100 mil carros a álcool no Brasil. No primeiro semestre, a fabricação de veículos a álcool dobrou em comparação a todo o ano passado. Mas a produção ainda é pequena, 3% da frota nacional. Novinho em folha, nem placa tem. E é uma exceção, carro a álcool. Tinha gasolina, agora eu peguei uma álcool justamente por causa do preço da gasolina. Esse é a gasolina, mas contra a vontade da dona. Eu queria muito que o álcool desse certo, que a gente pudesse usar algum combustível que não fosse para poluir. Nem as dificuldades para ligar o carro, velho fantasma, assustam mais. Depois da injeção eletrônica, não tem motivo de não ter carro a álcool. Muita gente nem lembra mais, mas menos de 20 anos atrás, o Brasil tinha, como nenhum outro país, um ambicioso plano de substituição da gasolina. 96% dos carros produzidos no país eram movidos a álcool. Hoje não passam de 3%. Motivos houve vários. Os preços do petróleo que provocaram a criação do pró-álcool não voltaram a subir como na grande crise da década de 80. Os incentivos fiscais do governo foram escasseando até desaparecer. O golpe final foi o desabastecimento. O álcool sumiu dos postos porque os produtores preferiram exportar açúcar. Hoje eles dizem que os tempos são outros.
e que nem precisam mais de incentivos fiscais. Nós estamos prontos para produzir. Se a gente tiver um sistema de distribuição, a fabricação é fácil. Nós já vimos isso no passado. No mundo inteiro são testadas fontes alternativas de energia para fugir de uma dependência futura do petróleo. E o Brasil, segundo esse especialista em energia da USP, não está usando bem a que já tem. Pagamos caro para desenvolver essa tecnologia. Eu acho que nós estamos perdendo uma das raras oportunidades onde o Brasil pode competir no mundo no mercado de tecnologia avançada. A preocupação de seu Ladário é mais simples, as contas no fim do mês. Só o primeiro carro da família era a gasolina, lá se vão 20 anos. A troca significa uma economia de pelo menos R$150 por mês. Depois que usei álcool, não uso mais carro a gasolina, só de acabar o álcool, né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 18% ao ano, indicando tendência de baixa. Segundo o Banco Central, as incertezas da economia explicam a manutenção da taxa. O IGP-10, o primeiro dos índices mensais da Fundação Getúlio Vargas, teve variação de 2,26% em agosto. É a maior taxa do ano. O dólar, pelo quarto dia seguido, fechou em baixa, cotado a R$ 3,08. Depois dos recordes de julho, a moeda americana em agosto caiu 11,4%. O dólar contribuiu muito para a dívida pública federal crescer 3,16% em julho, 20 bilhões e 700 milhões de reais. Para agosto, o governo prevê redução da dívida, acompanhando a cotação do dólar. Bolsas em alta, aqui e nos Estados Unidos. São Paulo, 1,88%. Daqui a pouco, o dia dos principais candidatos à presidência. E as enchentes que deixaram milhões de desabrigados na China. Até semana passada, ele tinha dificuldades de ereção. Já ontem à noite... Ele é um dos milhões de homens que tomaram uma atitude, buscaram o tratamento e resolveram o problema. Fale com seu médico. Eu falaria. Hello, motor. If the computed F is greater than the value of Hello, motor. O presidente George Bush prometeu hoje consultar os aliados antes de adotar qualquer ação contra o Iraque, mas afirmou que é de interesse mundial acabar com o regime de Saddam Hussein. As declarações foram feitas no rancho dele no Texas, após o encontro com os principais assessores para assuntos militares. Foram discutidas a construção de um sistema antimísseis e a reorganização das forças militares para combater o terrorismo. Mais de 900 pessoas já morreram nas enchentes que atingiram a China este ano. A província de Hunan, no sul do país, declarou estado de emergência depois que o lago Dongting transbordou por causa de uma tempestade tropical. Milhões de pessoas ficaram desabrigadas. 2.000 soldados foram destacados para reforçar as margens do lago, onde vivem 10 milhões de pessoas. Quinta-feira de sol na maior parte do Brasil, com chuva no sul. O ar quente que cobre quase todo o país impede a passagem da frente fria que avança pela região. No interior gaúcho, o tempo abre, mas a temperatura fica amena. Muitas nuvens e chuva do sul da Bahia ao litoral de Alagoas. Sol nas outras áreas, com chuva à tarde no Pantanal e no extremo norte. A mínima vai ser de 10 graus em Porto Alegre. Calor em Palmas, máxima de 36 graus. 3 dos principais candidatos à presidência tiveram compromissos de campanha hoje. O candidato do PSB, Antony Garotinho, fez campanha hoje em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O candidato almoçou no restaurante popular, que cobra R$1 pela refeição, e falou de um dos principais projetos de campanha. Nosso compromisso de fazer 400 restaurantes iguais a esse, nas principais cidades, as mais pobres, das periferias, nas capitais do país,
como uma forma concreta de enfrentar o problema da fome. Depois, o candidato foi para São Gonçalo, região metropolitana do Rio. À noite, Antony Garotinho grava o programa eleitoral no Rio. Amanhã, o candidato cumpre agenda de campanha em São José do Rio Preto, Catanduva e Araraquara, no interior de São Paulo. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fez palestra ontem à noite para estudantes de Direito em São Paulo. No início da tarde, desembarcou em Cuiabá, onde deu entrevista coletiva. Para o candidato, a prioridade é fazer a economia voltar a crescer. Lula falou ainda como pretende combater a violência e sobre reforma agrária. Fazer reforma agrária não é dar terra, é garantir a terra, garantir o crédito, garantir assistência técnica, garantir o seguro agrícola. Depois, o candidato fez uma caminhada pela principal rua comercial de Cuiabá. No fim da tarde, Luiz Inácio Lula da Silva seguiu para Campo Grande, onde participa esta noite de uma entrevista coletiva e de um comício no centro da cidade. O candidato do PSDB, José Serra, participou ontem à noite de um comício em Alexânia, a 80 quilômetros de Brasília. Apresentou propostas sobre segurança, transportes e geração de emprego. Eu só sou candidato a presidente por um motivo. Por um motivo. Para criar no Brasil, nos próximos anos, 8 milhões de empregos. Por todo o nosso território. Na agricultura, nas cidades, na indústria, no comércio. O candidato José Serra passou a manhã aqui no apartamento dele em Brasília. Gravou programas de rádio. No fim da tarde, ele foi para São Paulo gravar programas de TV do horário eleitoral. O candidato do PPS, Ciro Gomes, participou ontem à noite da inauguração de um comitê em São Paulo. Hoje, no começo da tarde, em Fortaleza, Ciro Gomes visitou o hotel da seleção brasileira. Ganhou uma camisa autografada pelos jogadores. Foi a primeira aparição de Ciro Gomes e do ex-governador Tasso Gereissati, do PSDB, juntos na campanha presidencial. O candidato não quis falar sobre política, falou sobre seleção. Eu acho que isso é o Brasil. Se nós dermos a oportunidade ao povo brasileiro, planejarmos bem o nosso futuro, o Brasil vai chamar a atenção do mundo. Ciro Gomes assistiu ao jogo da seleção no mesmo setor onde estava o ex-governador Tasso Gereissati. Amanhã de manhã, o candidato Ciro Gomes fará caminhada no centro de Fortaleza. À tarde, ele viaja para a região do Cariri, no sul do Ceará, onde visita as cidades de Juazeiro do Norte e Crato. O ex-governador do Ceará, Tasso Gereissati, anunciou que não vai participar da campanha presidencial. A decisão foi comunicada por carta ao partido. Nela, Tasso Gereissati diz que não quer sair do PSDB. Ressalta a admiração e o respeito pelo candidato José Serra e diz que acredita na capacidade dele de dar seguimento aos princípios e ao trabalho do PSDB no plano nacional. Numa carta enviada ao comitê de campanha de José Serra e ao PSDB, Tasso Gereissati diz que se mantém no partido. Explica que enfrenta contingência política local e que sempre teve Ciro Gomes como natural aliado. Tasso tomou a decisão para não criar constrangimento para José Serra nem para Ciro Gomes. Eu não vou participar da campanha de presidente da República, deixando à vontade tanto o senador José Serra quanto o Ciro Gomes a fazerem suas campanhas em outros palanques e que eu acho inteiramente natural e compreendo perfeitamente. Em São Paulo, o presidente do PSDB reagiu. Eu lamento muito porque o Tasso é uma liderança nacional e lamento que ele tenha decidido um posicionamento sobre a sucessão presidencial em função de situações locais. De qualquer forma, é uma posição dele. No fim do dia, José Aníbal respondeu por escrito a Tasso Gereissati. Na carta, ele relembra o compromisso assumido publicamente na convenção do partido com a candidatura de José Serra e diz que espera recuperar o diálogo, como foi no enfrentamento da crise depois do impeachment de Collor, fato que ele espera não se repita. O presidente Fernando Henrique Cardoso soube da decisão de Tasso ainda no Uruguai. Antes de embarcar para o Brasil, o presidente elogiou a firmeza das posições de Tasso. Perguntado por um repórter se ele se sentia apunhalado pelas costas, o presidente respondeu: as posições do Tasso sempre são pela frente, não são pelas costas. Se punhalada hoje foi de frente, mas porque ele sempre diz o que vai fazer. Veja a seguir a terceira reportagem da série sobre a concentração de renda no Brasil. E como os cidadãos de classe média aparecem no topo da pirâmide social brasileira. Eu sou o Chico, do Internet Banking do Bradesco. Quando você tá sem tempo, eu apoio.
Você que está inscrito no Enem, lembre-se, a hora da prova está chegando. É dia 25 de agosto, às 13 horas, em todo o Brasil. Não se esqueça de levar um documento, borracha, lápis e caneta. Enem, a melhor oportunidade para você testar os seus conhecimentos e mostrar que está preparado para os desafios do futuro. E não esqueça, confira o local da prova. Para você que ainda não sabe, é de exame, N de nacional, E de ensino, M de médio. Exame Nacional do Ensino Médio. Ministério da Educação. Lindo, Neide! É ele! O homem dos 500 mil! Vem! Oi? Oi. Então, bonitão, tá confirmado o nosso encontro de segunda-feira? O quê? Agora a Quina do Meio Milhão também vem com a super premiada. É muito mais prêmio em dinheiro para você. E comprando as duas juntinhas, ainda tem uma casa no prêmio extra. Super premiada. A raspadinha que já era sucesso ficou muito melhor. Segunda-feira a gente se vê, viu? Bonito. Um dos desafios do próximo presidente vai ser lidar com a alta concentração de renda no país. Na terceira reportagem da série, o repórter Marcelo Canelas mostra hoje que não é preciso ter muito para estar no topo da pirâmide social brasileira. Magnatas em suas mansões? Onde estaria a parte da população que ocupa o topo? Quem são os 10% mais ricos? Não é preciso ir a bairros chiques, clubes milionários ou aos salões da alta sociedade. Num país com tamanha concentração de renda, quem se aproxima da classe média já está entre os 10% mais ricos. Como eu posso estar dentro desses 10% mais ricos? Pois está. Pelos critérios do IBGE, Elisa é da elite. 7h30, 8 horas que eu tô saindo de casa para trabalhar. O meu conforto é eu chegar em casa para descansar e mais nada. A casa é da mãe dela. A renda mensal, pouco mais de R$2.000, descontado o imposto de renda. No Brasil, é o suficiente para estar entre os 10% mais ricos, embora as contas levem quase tudo. R$1.300, vai me sobrar aí R$700 para pagar em remédios e em comida. As contas estão sempre um mês dentro do outro, né? A gente está sempre pagando tudo com atraso. A faculdade particular da filha, a prestação do computador, quem vai pagar? O seu marido não está aqui agora, né? Não, ele está trabalhando. Um bico de segurança à noite, depois da aposentadoria. Não há outro jeito. Alô? Oi, pai. Oi, filha. Onde é que você está? Ah, o pai está trabalhando. Ainda está no trabalho? Daqui a pouco mais o pai chega por aí. Você e o seu marido trabalham há quase 30 anos? Isso. O que vocês já conseguiram juntar nesse período? Juntar nada. Nada. O patrimônio que nós temos é nenhum. Entre os 10% mais ricos, Elisa não se conforma. Tem alguma coisa errada em algum lugar. Com certeza não são as minhas contas. Nem as contas de Elisa, nem o censo. Para o IBGE, o que está errado é a estrutura social brasileira. É um sinal claro de como a renda está muito concentrada em pequenos segmentos. Quando se te avança nessa faixa dos 10%, vai aos 5%, vai aos 2%, vai a 1%, aí que se percebe realmente as diferenças. Não existe solução milagrosa, há um longo caminho pela frente para que se cumpra o desejo de Elisa. Um pouco mais de dinheiro, uma distribuição de renda melhor, né? Em que as pessoas pudessem realmente ter um pouco mais de dignidade para viver. Para que a aposentadoria do marido de Dona Elisa fosse melhor, a Previdência teria que passar por reformas. Para que os salários da família fossem melhores, seria preciso que o Brasil voltasse a crescer sem que a inflação subisse e anulasse esse ganho. Por isso é tão complexa a questão da concentração de renda e tão importante que os candidatos mostrem propostas para o todo e não para questões isoladas. Na reportagem de amanhã você vai ver como os latifúndios e as monoculturas regionais agravam a concentração de renda no Brasil. Veja a seguir, Luiz Felipe se despede da seleção com derrota. O Paraguai estraga a festa da quinta estrela na camisa. Senhor Matias, compareça à mesa da presidência.
Metron Corporate 3200. Mas que computador é esse que o senhor comprou? 300, seu Matias. Metron é líder de mercado. Com tanta marca famosa, seu Matias. Eu tô pensando no futuro. O futuro é o seu, que está indo pro espaço. Invista no futuro do seu negócio. Metron Corporate 3200 com processador Intel Pentium 4. Você viu, Matias? Presidente, Metron menina. Computadores. Para pessoas com QI acima da média. A deusa da minha rua. O inesquecível Nelson Gonçalves. Seus maiores sucessos. Boêmia, aqui me tens de regresso, de quem eu gosto. Nem as paredes com o inesquecível Nelson Gonçalves. Em CD, nas lojas. Vamos para sua casa ou para minha? Tanto faz. Você tem proteção? Proteção? É, proteção. Tá bem aqui, ó. Proteção Unibanco, 30 horas. Avisa se seu cartão de crédito foi usado. Então, mas eu tô falando de outro tipo de proteção. Ah, que é outro tipo, né? Tem também. Registra quando você faz uma operação no caixa Unibanco 30 horas. Diz se estourou o limite da sua conta. Não, eu tô falando proteção pra nós dois. Conta conjunta? Você não acha que tá cedo demais pra falar de casamento, não? Leia amanhã no Globo. A adesão pública de Tasso Gereissati à campanha de Ciro Gomes durante o jogo do Brasil no Ceará. O que muda no caso do cantor Belo com a morte do traficante Vado do Jacarezinho. O reflexo nos juros para o consumidor da decisão do Banco Central sobre a taxa Selic. Tudo sobre jogos de Flamengo, Fluminense e Botafogo pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje reúne seus assessores de segurança nacional no Texas para avaliar planos militares com o Iraque na mira. Amanhã, no Globo. Futebol 2002, oferecimento Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Brahma, refresca até pensamento. Embratel, com a Embratel você pode. Itaú, Bankfone Bankline, conveniência feita para você. E Guaraná Antártica, seja o que for, seja original. A família escolar teve hoje um dia de despedidas. O amistoso contra o Paraguai foi o último de Luiz Felipe na seleção, mas o placar do primeiro jogo depois do Penta estragou a festa. Em Fortaleza, como em Yokohama, desta vez sem Regina e com um sorriso nos lábios. A Taça FIFA sai de cena e aí surge um Paraguai pela frente. Marcos mostra aquela firmeza que sobrou na Copa do Mundo. 2 vezes, mas não resiste ao bom chute de Cuevas. O gol paraguaio congela o Castelão. Sem ritmo, a seleção arrisca os chutes de longa distância. Ronaldo, fora de forma, tenta repetir o biquinho consagrador da semifinal. Nada. É substituído ainda no primeiro tempo. No segundo, é uma outra seleção em campo. Entram todos os jogadores reservas. E o chute fraquinho de Kaká é o retrato de um time sem força. Vampeta tenta, de longe, mas a façanha é mesmo paraguaia. A seleção deixa o campo com um sentimento de frustração e 5 estrelas no peito. Sempre que se fizer um jogo de festa dentro do Brasil com os nossos jogadores, nós temos que esperar um trabalho tranquilo, leve, light, sem exigência. Então tá, 1-0 tá bom demais. Foi a primeira derrota em 2002 e jogando em casa, a seleção não perdia há mais de 4 anos. Para o torcedor cearense, o único momento de alegria foi um pouquinho antes de a bola rolar. Tem 99 momentos bons e um momento ruim de tudo isso que nós vivemos. Então, um abraço, obrigado por tudo, parabéns. Luiz Felipe vai fazer palestras até o fim do ano, enquanto aguarda um convite para trabalhar num clube europeu. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento Classe A 2003. Novo Avantgarde. Mais potência com mais esportividade.
Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997. E dentro de 50 minutos, assista capítulo inédito de Esperança. Aspásia Camargo, governadora. A administração do Estado está agonizante, falida. E é por isso que as promessas dos candidatos nunca se cumprem. Falta capacidade de governar. A burocracia emperrada sufoca as pequenas empresas e o cidadão comum. Há 20 anos, o mesmo grupo político governa o Estado. Todos brigam e ninguém tem razão. É hora de mudar. Com um governo participativo, apoiado em redes de solidariedade e com uma administração integrada, que articule habitação e transporte, saúde com saneamento e o meio ambiente com a economia. Queremos a unidade e o consenso entre as forças políticas para construir um novo Estado. Um Estado sustentável. Pense nisso. Benedita da Silva, carioca, 60 anos, formada em 2 faculdades, Estudos Sociais e Assistência Social. Vereadora, 2 vezes deputada federal e senadora da República. Uma vida, um passado, uma história respeitada e reconhecida no Brasil e no exterior. Estamos começando o horário eleitoral. Nós temos pouco tempo na televisão, mas muita coisa para conversar com você. Como não fizemos propaganda nesses 4 meses, você vai poder conhecer, a partir de agora, o que estamos fazendo e as dificuldades que estamos superando. Fizemos muitas coisas nesses últimos 4 meses e vamos fazer muito mais, se você quiser, nos próximos 4 anos. Governar com responsabilidade? Sou mais Benedita. Ampliamos os restaurantes populares, estamos combatendo a desnutrição infantil na Baixada Fluminense. Gente, são mais de 27 mil crianças desnutridas. O programa do leite foi ampliado e estamos pagando todo mês o cheque cidadão. Ajudou muito, chegou na hora que eu mais precisava. Você vai ver aqui como a gente está conseguindo arrumar a casa, pagando as dívidas e onde estamos indo buscar os recursos para retomar as obras que foram paralisadas no governo passado. Eu fui ao BNDES e consegui 221 milhões de reais para as obras do metrô Siqueira Campos, que, se Deus quiser, vamos inaugurar em dezembro. Conseguimos também o financiamento para duplicar a adutora e levar água para 3 milhões de pessoas na Baixada. Em dezembro, essa obra também fica pronta. Segurança. Nesses 4 meses de governo, prendemos 1.569 traficantes e 46 chefões do crime organizado. Mas a violência não pode ser enfrentada apenas como um caso de polícia. Vamos trabalhar ainda mais para gerar oportunidades para as pessoas, principalmente para os nossos meninos e para nossas meninas. Vamos ter oportunidade de conversar muito sobre segurança nos próximos programas. Eu sou mais o Rio, eu sou mais Benedita. A minha vida política começou exatamente aqui, no Palácio Rio Negro, em Petrópolis. Foi nesse local que aconteceu o acidente com o helicóptero em que estava meu pai, o governador Roberto Silveira. Ele tinha 37 anos e eu tinha apenas 8. Depois do acidente, toda a população do estado praticamente me adotou. E era tanto carinho, tanto cuidado, que eu, ainda menino, resolvi que um dia iria retribuir todo aquele amor com muitas realizações e muito trabalho. 3 vezes deputado estadual,
secretário de Estado e, finalmente, 3 vezes prefeito de Niterói. Jorge Roberto é um desses administradores obstinados que não descansa enquanto não realiza o que prometeu. O resultado é incontestável. Niterói é hoje a primeira cidade em qualidade de vida. E não por acaso. Jorge Roberto Silveira realizou a maior obra de saneamento feita por um município no Brasil. Criou o Programa Médico de Família, considerado pela ONU como exemplo para países em desenvolvimento. Deu a Niterói, também segundo a ONU, o primeiro lugar em educação no Brasil. Construiu o Museu de Arte Contemporânea, considerado no exterior uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Enfim, mudou a história de uma cidade. Hoje, qualidade de vida tem nome e sobrenome: Jorge Roberto Silveira. Algumas imagens são difíceis de serem vistas, como, por exemplo, um político deixar o cargo carregado nos braços do povo. Mas essa demonstração de carinho não acontece por acaso. Basta conversar com alguém que mora em Niterói. Ou melhor ainda, basta visitar Niterói. As coisas deram certo em Niterói porque foram feitas com muita seriedade e competência. E é isso que eu vou levar para todo o estado do Rio de Janeiro no meu governo. Seriedade e competência. E não importa em que condições eu vou receber o estado. Eu estou acostumado a enfrentar desafios. E vou ser o melhor governador que o Rio de Janeiro já teve. Eu sou Jorge Roberto Silveira. PSTU. Os governos anteriores faliram o Rio. Gastaram dinheiro com obras de fachada e agora a população sofre com o aumento do desemprego e da violência. Não se deixe enganar, é preciso mudar. Suspender o pagamento da dívida, romper com a ALCA, o FMI e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Só assim garantiremos emprego, saúde, educação e moradia para todos. Diga não à ALCA. De 1 a 7 de setembro, plebiscito nacional sobre a ALCA. Entre nessa luta. Diga não. Para mudar tudo que tá aí, dívida externa eu não vou pagar. Bacará ao PFM, contra a burguesa que eu vou votar. É 16. Começa agora o programa de Solange Amaral, a governadora do Rio. É tempo de mudar. Solange Amaral, é 25. Solange Amaral, Solange Amaral. É com ela que eu vou. Solange Amaral, é 25. É com ela que eu vou. O Rio tem que mudar. Chega de tanta violência, de chefes de família, homens, mulheres, sem emprego, sem oportunidade. Chega de fome e de miséria. Os outros 3 candidatos, juntos, venceram as últimas eleições, governaram, continuam governando esse desastre. O Rio de Janeiro não merece, não pode, não vai aguentar mais 4 anos de promessa e de blá blá blá. O Rio vai mudar. Todos pelo Rio. Palavra de presidente. Eu confio na Solange. E confio por uma razão que não é difícil explicar. Ao Rio e ao Brasil, porque ela tem experiência. Ela vem da área social, como a Marisa também vem da área social. Ela está realmente orientada para aquilo que é necessário no Rio de Janeiro. Eu acho que você tem tudo para ganhar a eleição e eu, se estivesse lá, votaria em você. Opa! Palavra de presidente. Vamos juntos, todos juntos com Solange. As 3 mais importantes forças políticas se juntaram para promover a mudança exigida pelo Rio de Janeiro e sua população. Na liderança está a forte presença de Solange Amaral, a principal responsável por esta aliança. Para você conseguir unir partidos do porte que estão unidos, é só com competência. 25, Solange Amaral. Um aprontou. Se elegeu pelo PDT de Brizola em Campos e renunciou. Depois se elegeu governador pelo mesmo PDT e renunciou. Agora ele quer fazer da esposa, a Rosinha, a sua continuidade no poder. A segunda, do PT, se aliou com ele para chegar ao poder. E quando chegou, caos absoluto. O terceiro aparece pouco, muito pouco, e sempre ancorado pelo seu padrinho Brizola. Eleger um é a mesma coisa que levar o outro ao poder.
Na verdade, os três são a mesmíssima coisa. Estiveram juntos e representam a continuidade de tudo o que você vê por aí. Cuidado, muito cuidado. Não se trata de críticas pessoais, se trata de capacidade para governar. Rosinha, garotinho, 3 longos anos e 3 meses governando o estado do Rio de Janeiro. Um desastre completo. Uma bomba no colo da Benedita. O estado quebrado. A violência fora de controle. Benedita assume. Um desastre exatamente igual. Jorge Roberto. Brizola, PDT, bandido cidadão, desordem, falta de autoridade. O Rio não merece isso, você sabe. 25, Solange Amaral. Carta aberta. Caro senhor Brizola, o nosso mais sincero respeito. Nós, o povo do Rio de Janeiro, gostaríamos de lembrá-lo que o senhor e o seu PDT governaram o nosso estado por 3 vezes nos últimos anos. E precisamos admitir, foram anos que deixaram marcas inconfundíveis em nossa memória. Agora, depois dos seus 2 mandatos e do garotinho que o senhor criou e elegeu, o PDT quer fazer do seu Jorge a nova cara do brizolismo aqui no Rio. Mas nós precisamos de mudança. O senhor não concorda? Afinal, estamos cansados de comer a farinha do mesmo saco. Nós, o povo do estado do Rio, conhecemos muito bem a verdadeira cara do brizolismo. Cordialmente. O Rio que vai mudar. Por um Rio seguro. Você já viu este filme? De um lado, um estado sem governo. Um governo sem autoridade. Do outro, o poder paralelo, que julga, tortura, mata. De dentro dos presídios, dita as leis, com a omissão do governador. A cada dia, uma nova tragédia nos jornais. A população, refém do medo, já não quer mais calar. Não é possível um garoto de 15 anos entrar numa garagem, matar uma pessoa, matar uma mulher, a troco de nada, a troco de roubar trocados. Famílias são prisioneiras dentro das próprias casas. Tivemos uma época que foi durante um período mais ou menos de uns 3 meses seguidos, nós tivemos tiroteios quase que diariamente. Desemprega trabalhadores. Nós temos uma farmácia na rua Vinícius de Moraes, que essa farmácia, o comerciante faliu porque foi assaltado nada mais e nada menos que 49 vezes. A Secretaria de Justiça do Governo do Estado foi alvo de uma granada. Como sempre, não houve reação. Com ousadia e certeza da impunidade, dispararam mais de 200 tiros na sede da Prefeitura do Rio. Só que desta vez, eles foram longe demais. Atiraram no prédio errado. Lá existe autoridade. O prefeito César Maia exigiu ação imediata do governo federal e colocou à disposição do governo do estado 100 milhões de reais para combater a violência. A grande questão na segurança pública hoje no estado é que eles estão completamente perdidos. Cada dia uma desculpa diferente. Quem paga o pato é você e sua família. Não há política de segurança pública. Mais grave, eles não têm coragem para enfrentar o crime organizado. Eu chamo para mim a responsabilidade que esse governo ignora, a de combater com veemência, com autoridade, de maneira implacável, a desordem que tomou conta do nosso estado. Estas são as ações imediatas da governadora Solange Amaral para combater a violência. Dobrar o número de policiais nas ruas, já no primeiro mês de governo. Criar distritos de segurança, começando pela Leopoldina, Nova Iguaçu e Niterói. Integrar as forças federais, estaduais e municipais. Valorizar os profissionais da segurança pública. Ocupar por 20 anos as comunidades,
começando pelos morros da Tijuca e Vila Isabel. Solange Amaral, 25. O Rio vai ter aquele governo à altura da sua tradição, da sua economia, das aspirações do seu povo, com você e com a nossa turma. Essa aliança é um conjunto de forças democráticas, capaz, afinal, de governar um Estado até hoje ingovernável. Solange Amaral e Marcelo Cerqueira. Um governo de autoridade, de competência ética com respeito ao povo do Rio e às liberdades democráticas. Todos pelo Rio, juntos com Solange Amaral. Você merece e todos nós precisamos de um Estado melhor. E eu quero você junto comigo para a gente mudar o nosso Rio de Janeiro. Eu conto com você e com a sua família. Não perca o próximo programa de Solange Amaral, a governadora da mudança. 26! É pra governador! Todinho, vem comigo. Mostra para os nossos eleitores a Bela Viola, que é a nova fachada do INSS. Agora, o pão bolorento da história. Vem, se aproxima. O senhor que é aposentado na ativa contribuía com quanto e quanto é que recebe? Eu contribuía com 15, recebo hoje 6 apenas. Obrigado. E a senhora que é pensionista, seu marido contribuía com quanto é que recebe? Com 10 salários e eu recebo 1. Aí eu pergunto, quem é o vagabundo dessa história? Eu volto. Cobet, governador 26. Este é o homem para governar o Rio. Candidato à presidência da República desde 89, percebi que é impossível chegar àquela posição com alguns segundos na TV. Por isso, candidatei-me ao cargo de deputado federal em São Paulo. Aos meus eleitores, para governador 56. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o nosso candidato a governador é Dr. Antônio Piedade, número 56. Minha prioridade de governo é a segurança pública. Tolerância zero a todo tipo de crime em nosso estado. Vou resgatar o princípio da autoridade. Vou sufocar o crime organizado. Antônio Piedade, governador 56. Alô, meu Rio! Chegou! Oi, eu sou Rosinha Garotinho. Quero ser governadora do nosso estado porque eu tenho um sonho. Governar para você. Restaurante Popular. Esse restaurante aqui está salvando quase todo mundo, o pessoal que vive na rua ou que ganha o salário, né? Cheque Cidadão. Quando foi o primeiro mês que eu recebi o cheque, que eu fui no mercado, eu fiquei toda feliz, fiquei toda boba. Eu botando no carrinho, botando as coisas no carrinho, toda feliz. Emprego. O que eu acho é o seguinte, é a dor que se vem dentro do peito, isso aqui, reabrir as portas. E vejo os companheiros de volta ao canteiro, poxa, isso aí... E pra mim é uma alegria, né? Rosinha. Vamos votar nela, é isso aí, a nossa governadora. O que eu quero para você é o mesmo que desejo para minha família. Um estado mais humano, com justiça social, onde você, seus filhos, os meus filhos, possam viver em paz. Olha, Rosinha, nós confiamos em você. Nós sabemos que você é uma mãe maravilhosa, uma esposa extraordinária. E por isso nós temos certeza, você vai fazer um lindo governo no Rio, um governo de amor por esse estado. Rosinha Garotinha. A governadora da gente! É muito bom ter o apoio da família. Quando o Garotinho era governador, eu estive ao lado dele. Como secretária de Ação Social e Cidadania, gerenciei mais de 60 projetos. Participei de um governo que teve 88% de aprovação. Agora, eu quero avançar ainda mais. E conto com você. O Rio de Janeiro está feliz. Rosinha Garotinho voltou. Mulher determinada, de fé e competente, pra ser a governadora da gente. Com Garotinho presidente. Número 40 PSD. O que foi bom pro nosso povo, não dá pra esquecer. Rosinha Garotinho, 40 pra confirmar. O Rio em primeiro lugar. Rosinha Garotinho, 40 pra confirmar. Pro Rio melhor que Rosinha não há. É Rosinha Garotinha, é com esse 40 que eu vou. Pelo Rio de Janeiro, o nosso voto de amor. Eu vou. É Rosinha Garotinha, com esse 40 que eu vou. Pelo Rio de Janeiro.
nosso voto de amor. Eu vou, é Rosinha garotinha, por isso 40 que eu vou. Pelo Rio de Janeiro, com nosso voto de amor. Rosinha, a governadora da gente. Pastor João Miguel dos Mendigos, 17723. Marcos Abraão, 17017. Célio Martins, 17543. Vladimir Mamed, 17122. Damiana, 17617. Cresce a violência, aumenta o desemprego. Precisamos mudar. Sou Valdeci Paiva de Jesus, candidato a deputado estadual. E o meu número é o 17123. Eu conto com seu voto. Está entrando no ar o programa do Partido dos Trabalhadores. Cumpra-se nossa lei do passe livre e outras 100 pela qualidade de vida. MINC 13170. Sou o deputado Arthur Messias, conto com seu apoio para continuar na luta por cidadania para todos, no Estado e na Baixada Fluminense. Vote 13114. 1 em cada 5 brasileiros está desempregado. O povo não aguenta mais. Lula, presidente, Eliomar Estadual 13.601. Como secretário de Trabalho, implantei o Banco do Povo, que ajudou milhares de microempresários. Gilberto Palmares, 13455. Índio Ferroviário, deputado estadual, 13513. Um resgate operário popular e socialista. Índio, 13513. É hora de mudar a política, com garra, ética e justiça social. Alessandro Molon, 13010. Vontade de Deus. Defendo hoje o direito dos camelores, dos idosos e dos estudantes. Mandela do Brasil, 13223. Pela vida, pela paz, por justiça social. Jurema Batista, 13663. Respeito é bom e a gente gosta. Dignidade trabalhador, só com emprego, segurança e políticas públicas. Vote em Dalécio, 13003. Sou Cida Diogo, quero continuar a luta por saúde, pelos direitos da mulher e por mais emprego. Cida Diogo, 13313. Essa é a eleição das nossas vidas. Cidadania é cultura, esporte e lazer para todos. Nelson Rodrigues Filho, 13631, 13631. Termina aqui o programa do Partido dos Trabalhadores. Eleitor, não se decepcione outra vez votando em qualquer um. Vote Dr. João Batista, 33321. Chega de enganação, vote no João. Ignorando o desemprego no país, o governo federal quer construir plataformas de petróleo fora do Brasil. A Lei Valentim, de minha autoria, garante esses empregos aqui nos nossos estaleiros. É 65123. Na defesa do emprego, vote Edmilson, 65123. Programa da Coligação Rio Esperança e Dignidade. Deputados estaduais. PST. Sou o Pastor Eber e você me conhece. Agora mais perto. Estadual 18888. PTC. Paulo Persiano, 36789, Raio-X, Hospital Pedro II, membro ativo da Igreja Batista. PSB. Mais emprego, saúde e educação. Geraldo Moreira, 40239. 40. Adroaldo Peixoto, seu deputado estadual, 40129. 40. Ter coragem é o que faz a diferença. Tânia, 40231. 40. Caxias sabe, meu compromisso é com educação e justiça social. Gilberto Silva, 40654. 40. Líder do governo Garotinho, campeão de leis e de obras, peço o seu voto em José Távora, 40300, para continuar fazendo mais e melhor. 40. O meu sonho é instituir aqui no estado do Rio de Janeiro o cheque educação. É um sistema simplíssimo que vai permitir que a criança pobre possa estudar no mesmo colégio da criança rica. E simplesmente significa a inversão do fluxo do dinheiro. Em vez de eu pagar professor para dar aula, eu vou pagar o aluno para ter aula. Só isso, não custa mais.
Conquistei muitas vitórias esportivas na vida. Mesmo acidentes com a equipe de ginástica olímpica do Flamengo, que me deixou paraplégico em 97, não impediu que eu continuasse conquistando medalhas. Mas a medalha que eu quero hoje é a melhor qualidade de vida para os portadores de deficiência, para os idosos e para os jovens das comunidades carentes. Por isso peço seu voto. Georgette Vidor para deputado estadual. Vote 11456. Você pode confiar. Em Brasília, tem um exemplo a seguir. Jair Bolsonaro defende os militares das Forças Armadas e servidores civis. Luta também contra a indústria das demarcações de terras indígenas, visando a não internacionalização da Amazônia. Como deputado estadual, seguirei seus passos. Os cariocas e o segmento fardado do Estado, bombeiros e policiais militares poderão contar com um defensor e amigo na Alerj. Flávio Bolsonaro, 11120. Fui eleito vereador para defender a Zona Oeste. Consegui a reforma das estradas da Caxamorra e do Magaça e são de minha autoria as leis que criam o Hospital de Cardiologia e o Hospital Materno Infantil, já projetado e em fase de execução. Peço seu voto para também representá-lo na Assembleia Legislativa. Proibiu a inclusão do seu nome no SPC ou Serasa por dívidas com empresas concessionárias de serviços públicos, água, luz, gás e telefone. É a primeira lei do gênero no país. Eu defendo a sua família. O voto não tem preço, tem consequência. O Rio tem jeito, só depende de nós. Voto não tem preço, tem consequência. Estadual Roberto Rob, 19.100. Voto não tem preço, tem consequência. Estadual Luiz Carlos Cal, 19.199. A paz de Jesus e o amor de Maria. Função social, dever do Estado. Católico vota em católico. Checkmate na corrupção. Transporte, saúde, César da Van. No dia 6 de outubro, não se esqueça, o nome certo é Boni, para deputado estadual 70654, PT do B. Lutando pela capoeira nas escolas, uma opção para os nossos jovens. Deputado estadual Antônio Mesquita, 70234. Pela continuidade do nosso trabalho nas áreas de saúde e educação, Graça Pereira, 70633. Na maquininha, Solange Amaral, 25. Esses são os nossos candidatos a deputado estadual. Eu sou João Pedro, 35 anos, advogado, fui secretário de governo do prefeito César Maia, a quem acompanho há mais de 10 anos. Acredito na política como instrumento de transformação e melhoria da qualidade de vida do nosso povo. João Pedro, deputado estadual 25001. 25. Olá pessoal, eu sou Alberto Brizola, o amigo de vocês. Radialista, deputado estadual pelo 3º mandato, autor da única CPI que não acabou em pizza e da lei que isentou as igrejas de impostos. Nessa eleição, vote com consciência. Alberto Brizola, o amigo de vocês, deputado estadual 25093. 25. Sou José Richa, autor da lei que proíbe o fumo nas escolas e hospitais. Milhares de pessoas que não fumam, principalmente crianças, ficam doentes por causa da fumaça dos cigarros. Essa lei é minha. É proibido fumar nas escolas, consultórios e hospitais. Me ajude a cumprir essa lei. José Richa, 25011. 25. Sou Tereza Berger, fui subprefeita de Copacabana e da Maré. Atuação reconhecida e a certeza do dever cumprido. Conto com vocês. Tereza Berger, 25645. 25. Ampliar o programa de ensino técnico profissional. Ensino de qualidade, resgatando a cidadania, nosso direito. E preparando para o mercado de trabalho. Vocês, jovens de Niterói, São Gonçalo, região dos Lagos e todo o nosso estado. Luiz Gomes, 25678. 25. Sou médico e conheço bem as dificuldades de quem necessita de atendimento num hospital público. O nosso estado precisa muito de alguém que lute por um sistema de saúde digno e eficiente. Por mais recursos para a saúde melhorar, vote José Egídio, 25111, deputado estadual. 25. Ele é Milton Caldeira, a palavra verdadeira, e o povo vai sorrir, tudo pelo social. Ele é o nosso candidato a deputado estadual. 25. Com o seu voto e em parceria com a vereadora Rosa Fernandes, o deputado Pedro Fernandes ficará mais forte para defender os interesses do Rio de Janeiro e garantir mais investimentos e obras que atendam às necessidades do subúrbio.
Pedro Fernandes, 25625. Eider Dantas levou o Rio Comunidade a mais de 30 comunidades. Eider Dantas construiu a Vila Olímpica de Padre Miguel e outras 4 estão em construção. Como secretário de obras do governo César Maia, eu realizei mais de 1.200 obras. 25, 1, 2, 3. Eider Dantas trabalha para valer. 25, Solange Amaral. Vote 15. Ao lado de Sérgio Cabral, consegui transformar o legislativo do nosso estado num exemplo de moralidade e eficiência para todo o Brasil. Mas ainda há muito o que fazer. Por isso, peço o seu voto para continuar esse importante trabalho. Quem me conhece sabe, para mim, palavra é compromisso. Vote 15. Ouvinte, eu sou o Pedro Augusto da Rádio Tupi. No dia 6 de outubro, vote 15505. Eu sou o Pedro Augusto, o seu amigo de fé. Vote 15. Procura-se um político que tenha feito a metade do que eu já fiz pelo povo. Na hora de votar, pense no estudo e no tratamento daqueles que não podem pagar. Albano Reis, 15106, que não prometeu, fez. Vote 15. Meu nome é Átila Nunes, ao lado dos espíritas em defesa do consumidor. Átila Nunes, 15153. 15153. Vote 15. Com a experiência de mais de 400 mil atendimentos na área médica e social, luto pela criação de postos ambulatoriais em todos os bairros do estado. Renova Rio. Vote 15. Quero me dirigir ao povo de Nova Iguaçu. Todos sofrem com a paralisação das obras. Lutarei para que o governo do estado cumpra a sua parte no convênio. Vote em quem trabalha. Vote Valnei Rocha, 15678. Vote 15. Eu tenho um sonho. Eu quero cuidar de você. 15258. Vote 15. Meus centros sociais na Baixada atendem cerca de 30 mil pessoas por mês. Respeito e dignidade aos mais humildes são forma de valorizar a cidadania. Vote Dica 15615. Vote 15. Como deputado estadual, aprovei 36 leis para melhorar nosso dia a dia, além de diversas obras que você vê e usa. 15015, Volney Trindade, fez e faz. Vote 15. Sou autora do projeto de lei que dá ao professor isenção de impostos na compra de carro, entre outros projetos que ajudam a nossa população. Sula de Belfort Roxo, 15609. Vote 15. Sou um dos deputados mais atuantes na Assembleia Legislativa. Em 8 anos, consegui mais de 200 milhões em obras para todo o estado. Mas quero fazer muito mais, porque tenho compromisso com o meu povo. Para que esse trabalho continue, preciso de você. Quero o seu voto no dia 6 de outubro. 25, Solange Amaral. Vote PSDB, deputados estaduais. Sou Alice Tamborindeg. É nesse terreno, aqui no bairro de Neves, que nós vamos trazer a primeira escola técnica de São Gonçalo. Esse é o resultado da minha luta. São 1.500 vagas e um futuro melhor para nossos filhos. Por isso, peço o seu voto. A criação de empregos para os portadores de deficiências, as vagas exclusivas nos estacionamentos, as Paralimpíadas e o passe livre nos ônibus no Rio são os direitos assegurados. Eu me orgulho de ser o autor dessas leis. Pelos deficientes, com o jovem e o idoso, é só votar em 4, 5, 6, 7, 8, estadual. Sou Soraya e sei que muitos de vocês já estão cansados e descrentes da política. O voto, que é um ato de fé, é o único capaz de transformar nossos sonhos em realidades. Acredito no Brasil e amo o nosso estado. Podemos superar nossos problemas com muita garra, determinação e fé. Conto com vocês para dar o melhor de mim como deputada. Vote 45123. A escravidão acabou há 114 anos, mas nossos irmãos negros continuam como cidadãos de segunda categoria neste país que ajudaram a construir. Para mudar, venha participar, não jogue no lixo sua cidadania. As forças de mudança estão dentro de nós. Venha conosco. Sou a professora Lurdinha, venho pedir seu voto e de sua família. Meu passado e meu presente de trabalho e competência são minhas maiores credenciais. Fui secretária de Educação, presidente da SMTU e da FESP. Estou preparada para representar os interesses do cidadão fluminense, principalmente dos menos favorecidos. Turismo gera renda. Com o Vale Turismo, os trabalhadores poderão viajar pelo estado com até 50% de desconto. Isso tem que virar lei.
Eu sou Luiz Paulo, exerci diversos cargos públicos, fui vice-governador do estado, secretário de transportes e secretário de obras da cidade. Fiz mais de 4.200 obras, gerando 120 mil empregos diretos. Agora, quero levar minha experiência para a Assembleia Estadual e fazer muito mais por você. Vote Serra, vote PSDB. Estes foram os candidatos da coligação Todos pelo Rio. Vou votar no 22. Quem tem compromisso com Deus, tem com o povo. Laprovita Vieira, 22321. Abaixo a violência doméstica e a impunidade. Camardela, 22188. Pastor Evandivaldo, advogado do antes e depois, 22.121. Criei a lei do primeiro emprego. Vamos juntos recuperar essa juventude esquecida, 22001. Comunidade Vota em Comunidade, Marcos Araújo, 22558. Combate às drogas e à violência, Arthur Cabral, 22888. Pavuna, Costa Barro, região e população. Vote certo, vote bem. Leleco, 22100. Rio das Pedras, Comunidade Sem Tráfico de Drogas, Nadinho de Rio das Pedras, 22625. Vou votar no 22. Getúlio Vargas foi o primeiro presidente do Brasil a defender o trabalhador. Ele foi responsável por uma importante conquista, a CLT. Getúlio contava com João Goulart à frente do Ministério do Trabalho. Jango, meu pai, mais tarde tornou-se presidente da República e assinou um dos principais benefícios do trabalhador, o 13º salário. Se você quer a manutenção desses e outros benefícios, vote PGT 30. Oi, gente boa. Eu sou Cidinha Campos e preciso muito, mas muito do seu voto. Meu número é 12212. 4 mandatos de deputado estadual, aprovei a lei do passe livre para o idoso e a lei do primeiro emprego para os jovens. Preciso continuar esse trabalho. Peço o seu voto para deputado estadual, 12165. Fiscalizei os recursos públicos, denunciei irregularidades. Lutei pelo servidor, valorizando os serviços públicos. Observei a ética. Paulo Ramos, estadual, 12345. 12636, vote com segurança, saúde, emprego, educação. 12636, professor Antônio Francisco, 12636. Médica, luto por maior atenção aos problemas das mulheres, obesos e idosos. Trabalho por um Rio com mais segurança e emprego. Defendo a estabilidade da família. Conto com você, Ana Maria, 14147. As minhas ações políticas têm a marca da transparência, da coerência e da seriedade que você espera dos políticos. Na presidência do Legislativo friburguense, implantei a TV Câmara e a extinção do voto secreto. Com o seu voto, continuarei trabalhando para o bem coletivo. Estou no 2º mandato de vereador na cidade de Sumidouro, venho em defesa do meio ambiente, peço o seu voto e apoio para Pé Liso, número 14650, Jorge Roberto Silveira e Ciro Gomes. Vamos renovar. Me dê a oportunidade de fazer valer o seu voto. Renato Borges, deputado estadual, 14001. O voto da renovação. Renato Borges, 14001. Como secretário de Educação de Niterói, a cidade foi eleita pela UNA melhor do país. Só um ensino público de qualidade reduz a exclusão social. Deputado estadual Climério Rangel, portadores de deficiência, correndo para a vitória. Agora, um deputado especial, Blandino Amaral, o pipoqueiro. Espanto eleitoral em 94. Um pipoqueiro eleito deputado com mais da metade dos votos de São Fidélis. Blandino, pipoqueiro e líder comunitário, tem a marca dos realizadores. Conseguiu água para a cidade, reformou escolas e foi reeleito com o apoio da maioria, porque Blandino faz. Meu nome é Blandino, 5621. Querem acabar com o poder paralelo? Justiça social já. Trabalho, saúde e educação. É tudo que o nosso povo precisa. Com Rosinha governadora e Garotinho presidente. Juntos faremos mais. Atrás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Rosinha Garotinho. As mulheres têm certeza, por isso nós do PSD estamos com ela para governadora do estado. Oswaldo Souza, estadual, 44121. PRP, uma nova geração de... Pergunto a ti, aposentado e pensionista, é justo trabalhar uma vida inteira, construir um Brasil com o suor do rosto, contribuir para a Previdência Social e depois ser destratado por quem deveria ampará-lo? Essa é a verdadeira situação do senhor e da senhora aposentado e pensionista desse país. Eu volto. Para estadual, vote na legenda do PAN, 26. PSDU.
Os governos estaduais quebraram o Rio. Para melhorar a saúde e a educação, é preciso suspender o pagamento da dívida e romper com o FMI. De 1 a 7 de setembro, plebiscito nacional sobre a ALCA. Entre nessa luta. Para mudar tudo que tá aí, dívida externa eu não vou pagar, pagará ao PFM, contra a burguesa que eu vou votar. Partido Verde. 43, Cuida do meio ambiente, cuida da vida. Com fé e com seu voto a gente pode fazer mais. 43, 1, 2, 3. Meu maior orgulho como secretário do governo Garotinho foi ter construído o Piscinão de Ramos. André Correia. 43, 1, 2, 3. E fim de papo. Acabou. Confirma no verde. 43. Confirma na vida. Partido Verde. Chegou a hora de você mostrar que é preocupado com o meio ambiente. Você vai ter que votar 2 vezes pro Senado. Dê um voto pra ecologia. Vile, o senador do meio ambiente. 431. Verde. Senador 111. Vocês sabem o número do Manel Ferreira? 1. O grande propósito da minha vida é servir. Por mais de 40 anos eu tenho evangelizado esta nação. Tirado pessoas da sarjeta lá do fundo do poço, reintegrado à sociedade, à família. E hoje eu sou candidato ao Senado. O meu número é 111. Eu quero continuar servindo. Conheci Manel Ferreira no gabinete de Tancredo Neves após sua eleição para presidente da República. Manuel Ferreira participou da campanha das Diretas Já, ao lado de Mário Covas e Ulisses Guimarães. É presidente das Assembleias de Deus no Brasil. Manel Ferreira tem como suplente Ilson Viana, secretária de Planejamento de Campos, que fez naquela cidade trabalhos de maior competência, principalmente na área cultural. Silvio Lessa, segundo suplente, é advogado trabalhista. É para Manuel Ferreira, número 111, que eu peço o seu voto para o Senado. Pastor Manel Ferreira, 111. Senador 111. Senador 222. Trivela 222. Senador 222. Trivela 222. Se deu certo até no sertão, vai dar certo no Rio. Trivela 222. O futuro de um povo, dentre outras formas, depende de como a sua juventude é educada. Vote certo. Para senador Jovelino Ribeiro 311. Esta opção é... É Fernando Guzmão. Luiz Inácio falou. É muito picareta com anel de doutor. Não dá mais pra aturar senador ladrão que vende o Brasil e não tá nem aí pra geração de emprego. O Guzmão é um companheiro que tem história na luta em defesa da democracia brasileira. Sou candidato daqueles que querem um Senado de cara nova. Guzmão! PSDU. Só há um jeito de criar empregos no Brasil: romper com o FMI, não pagar a dívida externa e não assinar o acordo da ALCA. Contra burguês, vote 16. Aqui no Rio de Janeiro, o meu candidato ao Senado é o senhor Marcílio Quaresma, 561. Marcílio Quaresma, 561, o seu senador. A Justiça Eleitoral deu-me apenas 13 segundos. Só dá para pedir o seu voto. Vote certo. Vote para senador João Miguel, número 701. Vote PT. Para senador Jânio Carlos, 281. Debrinha, qual é o número? Sou engenheiro e corretor. Meu objetivo no Senado é termos um país igualitário, justo e perfeito. Carlos Alberto, 282. Talvez você não me conheça, até porque, apesar da minha experiência como vereador há 4 mandatos, sou um político novo. O tempo que a gente tem aqui na televisão é muito curto, mas eu queria conversar um pouco com você. Aqui no Rio, temos vários candidatos a senador. Muitos deles, com todo respeito, têm mais de 30, 40 anos fazendo política. Esses você conhece de sobra. Quem conhece o meu trabalho como vereador, sabe que eu sou ético, sério, que sou um político que luta realmente para melhorar a vida das pessoas. Agora, eu sou o candidato ao Senado pelo PT, o candidato de Lula a presidente e de Benedita a governadora.
Edson Santos. Ética e seriedade no Senado. 131. E não esqueça, dessa vez você vota 2 vezes para senador. Arthur da Távola! 456. Equilíbrio, sensatez, ponderação, referência de cultura e educação. Há 8 anos no Senado, trazido pelo povo do Rio, tenho a certeza de ter lutado com todas as minhas forças pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. A lei antidrogas, da qual fui relator, o porto de Sepetiba, a cultura, a educação de nossas crianças, vários aspectos importantes ligados ao Rio de Janeiro e ao Brasil. Por isso, eu creio merecer o seu voto. 456. No Senado, ninguém é melhor do que o Arthur. Ninguém. Porque é preparado. Ele não só é preparado, como ele sabe como fazer a coisa, dizer com firmeza, sem ofender. É um político de alta capacitação intelectual e moral. Pelo andamento da democracia, o país já não aguenta mais oligarquias políticas. 456. O Senado precisa da experiência, do valor ético, da categoria de senador que é Arthur da Távola. Por isso eu voto 456. O Senado precisa dessa energia aqui, dessa força, desse talento do Sérgio Cabral. Por isso eu voto com ele, 155. Você pode votar em 2 senadores, Sérgio Cabral e Arthur da Távola. Eu fico muito honrado de receber essas manifestações de pessoas que convivem comigo. E penso muito na minha formação. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, minha mãe ficou viúva cedo, lutou para que eu estudasse, e cedo também eu aprendi que a grande tragédia humana é a desigualdade. E um dia, na juventude, eu me decidi a lutar contra a desigualdade. Assim tem sido a minha vida no jornalismo, como deputado federal que fui, como senador, fazendo leis, lutando contra a desigualdade. Essa é a minha luta. Arthur da Távola! 456. O melhor do nosso estado no Senado Federal, Sérgio Cabral. Decidi entrar na vida pública quando ainda era bem jovem. Eu me senti indignado com as enormes desigualdades sociais do Brasil e queria ajudar a mudar o meu país. Sempre tive orgulho de ser brasileiro. Entrei na política porque acredito ser a política o principal meio ao nosso alcance para melhorar a vida das pessoas, para garantir à população direitos simples, mas fundamentais, como acesso à saúde, à educação e ao emprego. Toda a minha trajetória política se baseia nesse compromisso. Fiz leis para a terceira idade, para os estudantes, para os consumidores, leis que fortaleceram a cidadania, mas que muitas vezes provocaram reações contrárias, que não me intimidaram. Fui eleito presidente da Assembleia e ajudei a transformá-la numa instituição transparente, produtiva e, principalmente, uma instituição mais próxima da população. Agora, eu sou candidato ao Senado. A experiência desses anos de trabalho me fez ver como muitos dos problemas do Rio de Janeiro não podem ser resolvidos aqui, mas sim em Brasília. O Senado tem um papel fundamental na distribuição dos recursos federais para os estados. E nos últimos anos, o Rio de Janeiro perdeu investimentos em projetos importantíssimos, que trariam desenvolvimento e uma vida melhor para quem mora aqui. Está na hora de garantir esses recursos, de virar esse jogo. Esse é o meu compromisso. E eu vou levar para o Senado a mesma determinação que tive à frente da Assembleia do Rio. E é por isso que eu peço o seu voto. Está na hora de mudar a situação. O trabalho em primeiro lugar, o 55 e confirmar. Pra ficar mais legal, o senador que o Rio merece se escreve com S, de Sérgio Cabral. O senador que o Rio merece se escreve com S, de Sérgio Cabral. 155. Pô, você aí de cima, aposentado não é vagabundo não. Aposentado merece dignidade e respeito, viu, presidente? Senador, vote na legenda do PAN 26. Falta comunista no Senado. ALCA é anexação do Brasil ao imperialismo americano. É mais desemprego e fim dos direitos trabalhistas. Por uma sociedade justa, vote PCB. Gutmann 213. Igualdade de oportunidade, justiça social e respeito às leis. Este é o meu compromisso no Congresso em defesa do povo e dos interesses nacionais. Digite 191, Coronel Paulo Santoro, e confirme. Um tríplice abraço. Ele fez história, ele fez escolas, fez algumas das maiores obras do Rio. Agora ele vai ser a voz do povo do Rio em Brasília.
povo do Rio de Janeiro. Ciro Gomes é o mais bem preparado dos candidatos. Para defender o povo do Rio de Janeiro e nos ajudar a mudar o Brasil, que está sofrendo tanto, nós temos duas preciosidades. Leonel Brizola, o mais experiente patriota dos políticos brasileiros, e Carlos Lupe, um companheiro marcado pela lealdade e pela capacidade extraordinária de trabalhar. Com o Ciro presidente, vamos mudar e mudar para melhor. Será uma aliança importantíssima na construção de um estado do Rio de Janeiro com mais emprego, mais segurança, mais saúde, mais educação. 1, 2, 2, 1, 2, 3, Brizola e Lupe, senadores de vocês. Esperança. Oferecimento Bombril. O único com 1001 utilidades. Se quella Francesca encosta as mãos na minha Beatriz, eu juro que vou entrar. Agora vamos conversar, só nós duas. A senhora não há de se atrever, mãe. Não? E o que você acha que merece uma filha que faz com a mãe o que você faz? Não, mãe. Não ouse, mãe. Não ouse. Você vai apanhar, Beatriz. Você vai apanhar. Sua filha desnaturada. Não, mãe. Não.